cheguei pra gente bater um papo sobre o primeiro leitor do Louis Schwartz, que, para quem não sabe, ele é o dono, fundador da Companhia das Letras, é o editor também. E eu tava muito animada por esse lançamento. Ele foi lançado há pouco tempo. Fiz todo aquele rolê, eu comentei em algum dos vídeos, né? Eu encomendei na livraria, fui em outra cidade para buscar, passei a tarde lá lendo. Então eu fiz toda uma coisa assim especial, porque o primeiro livro que eu li desse autor, que é O Ar Que Me Falta, eu não sei se eu comentei aqui no canal, eu acho que tá no Melhores Leituras do Ano. Foi um livro que eu amei demais. Ele faz um relato um tanto assim biográfico, porque é das memórias dele de infância, também com um relato sobre a experiência dele com a depressão e a bipolaridade. E nesse caso aqui, nós temos um panorama sobre o mercado editorial dos livros, né, no Brasil. Muitas memórias dele com autores que ele conheceu por conta da profissão. Ele também fala sobre experiências literárias, ele acaba falando um tanto da vida pessoal dele. Então aqui também tem essa camada biográfica, mas num tom um tanto mais afetivo e intelectual. Eu confesso que eu gostaria muito que fosse uma continuação assim do outro livro com a mesma temática, mas eu decidi mergulhar nesse aqui da mesma maneira. Nesse momento que estou gravando, eu estou na página 211, eu já passei da metade do livro. Aí eu vou comentar alguns pontos com vocês e depois vou levar vocês para a mesa, porque eu quero colocar... já até separei aqui uma flag bem bonitinha, que combina com a paleta de cores do livro, para reler as minhas marcações e colocar flag e tirar esses... Vocês conseguem ver? Ai, gente, eu sou um monstro literário mesmo, né? Eu tô com essa mania lazarenta, já tem vários meses de dobrar a página. Enfim, o título desse livro era para ser Carta de Amor aos Livros, inspirado num texto que ele escreveu em 2008, num contexto de muita crise financeira da Livraria Cultura e da Saraiva. Só que o editor é o primeiro leitor, então esse título caiu muito bem. Ele diz que pensou nesse nome e só depois se deu conta que tem um livro do Ricardo Piglia. Quem está aqui sabe o quanto eu amo todos os amos possíveis Ricardo Piglia. Por indicação de quem? Vocês completam aqui. Me diz aqui nos comentários quem me indicou Ricardo Piglia. Tenho certeza que quem acompanha o canal vai acertar. E não é que ele era só leitor de Ricardo Piglia, ele era amigo de Ricardo Piglia. Tá bom pra vocês? Beleza. Ricardo Piglia tem um livro que se chama O Último Leitor. Este livro, que inclusive não tenho, quero muito, eu acho que é um livro esgotadinho. O Ricardo Piglia faz uma explicação muito interessante, vou comentar aqui com vocês. É uma coisa assim quase que mística, épica do Último Leitor. Como uma figura que usa o ato da leitura como uma forma de resistência ao esquecimento, à morte, ao fim das coisas. Ele usa algumas figuras de pessoas e dentro da literatura para simbolizar isso. Eu vou comentar aqui sobre duas delas, que é o Robinson Crusoe, que em determinado momento do naufrágio, que eu não tô falando spoiler, esse é o plot do livro, né? O Robinson Crusoe que ficou naufragado, ele faz de tudo para conseguir salvar a Bíblia do naufrágio, para que ele tenha o que ler. Então temos aí a leitura como uma forma de sobrevivência mesmo, né, dele estar são. E a figura do nosso amado Borges, lendo com o rosto colado no livro, porque ele já estava assim quase cego. E aí eu enxergo, não sei se o Piglia disse alguma coisa nesse sentido, porque eu não li O Último Leitor ainda, mas que nesse caso do Borges, lendo com o livro colado na cara, né, lendo, seria uma questão de manter a própria identidade, né? Porque quem é leitor vivaz, assíduo como Borges, isso é algo que vai além de um hobby, obviamente. Então eu fico pensando que deve ser muito triste para quem é leitor em determinado momento da vida perder a visão. Então ele lendo assim bem de pertinho, como quem diz: o meu eu leitor aqui ainda sobrevive. Vou aproveitar para deixar a indicação de um livro do Alberto Mangel, que ele, já na velhice do Borges, ele teve a oportunidade de fazer companhia para o Borges e ele lia para o Borges. Ele
ia na casa do Borges, pegava os livros, lia para ele escreveu um livro sobre essa experiência. É um livro bem curtinho, muito gracinha. Vou deixar a capa dele aqui e, como sempre, o link aqui embaixo, tá, gente? Lembrando que quaisquer livros que vocês adquirirem usando o meu link, vocês me ajudam muito, sem gastar R$1 a mais por isso, sem gastar nada a mais por isso. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, apertar o sininho para receber sempre as notificações. Então, o Luiz diz que não pensou no Piglia no primeiro momento que ele decidiu por esse título, mas que depois ele se deu conta, né? Aquilo devia estar registrado em algum lugar e serviu de inspiração, mesmo que indireta. Mas falando do primeiro leitor, diferente do último que o Piglia coloca nesse lugar assim um tanto épico, o próprio Luiz diz que o leitor é um homem comum, porque ele lê para fazer nascer um livro. Afinal de contas, apesar do escritor levar a glória, né, o devido reconhecimento pela publicação de um livro, isso normalmente vai passar pelo trabalho do editor, que vai ler com muito cuidado, com muito zelo, que vai fazer sugestões importantes, e ele age num momento em que o livro ainda é uma estrutura um tanto incerta, porque o livro precisa de um cuidado para existir plenamente, e esse é o cuidado do editor, que é o primeiro leitor. Então a gente pode dizer que o editor é quem vai zelar pela travessia da palavra do autor até o mundo, até nós leitores. E é um trabalho que geralmente o profissional não é lembrado por isso, então é um gesto um tanto paradoxal, porque ele ajuda a colocar o livro no mundo, mas depois, de certa forma, é esquecido. Mas é obviamente um trabalho muitíssimo importante, assim como o dos tradutores também. E é muito legal, né, quando a gente vai falar sobre um livro, a gente lembrar se ele é traduzido, quem foi que traduziu, porque os tradutores merecem todo esse conhecimento, essa fama. E o editor também, né, a pessoa que fez esse trabalho tão essencial. Então, o Luiz diz que, como o Luiz publicou o Ar Que Me Falta primeiro, algumas das críticas na época, de sugestões, foi que ele falasse sobre a experiência dele no mercado editorial, né? Ele disse que não uniria as duas coisas, porque num livro de memórias, para falar da família, para falar sobre ele mesmo, ele poderia fazer de um jeito que aqui ele não se propõe a fazer. Ele tá sempre andando nessa tensão entre não puxar sardinha demais para si, pela importância do trabalho, mas ao mesmo tempo falar sobre ele. Então esse conceito do título do livro vai ser uma espécie de chave de leitura para o livro todo, porque é pela lente do primeiro leitor que ele vai organizar as suas memórias, as reflexões sobre o mercado editorial, a relação do Luiz com os autores, que para mim é uma das melhores partes, com certeza. Mas eu achei lindíssima essa forma de enxergar o editor como uma espécie de mediador entre a vida e a literatura. Vamos lá colocar flag, dar uma olhadinha no livro, tirar essa caneta aqui. Eu acho que eu vou começar pelas páginas que estão dobradas, porque daí as flags vão em cima, que é a parte, assim, mais importante do mais importante. Para, Catarina.
agora, tava pensando aqui nas categorias. Ele cita livro pra caramba, mas os livros que eu quero pesquisar, enfim, fazer qualquer tipo de atitude em relação a eles, eu vou deixar de azul. As partes mais bacanas, assim, mais bonitas, esse vinho. E as partes autobiográficas que são mais relevantes pra mim, de verde ou de marrom. Essas 3 categorias principais eu acho que eu não vou precisar mais do que isso. Até porque eu já tenho um código de símbolos que tá bem feitinho, então acho que eu não vou sentir necessidade de colocar as flags sobrepostas a isso. Um detalhe importante é que nem tudo que tá grifado com uma cor de código de cores ou que tem um símbolo, eu vou colocar flag também. A flag é uma camada de hierarquia a mais. Eu gosto de deixar uma partezinha aqui pra ter espaço pro meu dedo. E junto, acho que eu vou deixar os livros pra cá e as partes bonitas pra cá. Essa flag quase tampa o escrito, mas vamos lá. O que tá de C é porque são curiosidades. E esses setinhas são partes mais importantes. Ó, vamos lá. Esse Lírio do Vale, do Balzac. Esse eu nem conhecia, esse título, eu acho. Quero pesquisar. Curiosidade interessante, que quando ele abriu a companhia, ele investiu 140 mil dólares, sendo que 100 foi a venda do apartamento onde ele morava e 40 mil foi emprestado pela família. Uma outra curiosidade também é que ele diz que só vai falar sobre quem já morreu, até porque ele conta umas fofocas aqui, entendeu? Sobre brigas, desentendimentos. Isso seria, não sei se seria mais ético falar isso se a pessoa já morreu, mas ele entendeu que talvez não seria tão bom falar desses problemas com quem ainda tá vivo. Ai, meu Deus, complicado, né? Ele tá numa situação complicada de qualquer forma. Outra coisa é que o que eu coloco A é porque são comentários da vida dele, né? Comentários sobre coisas envolvendo o que ele acha, o que ele fez, o que ele pensa, enfim. Essa parte aqui eu quero marcar. Que ele fala, na minha opinião, uma outra característica fundamental dos livros é a sua unidade, ou a integridade nas várias acepções do termo. Quando cheiramos o local da cola ou da costura, estamos nos aproximando sensorialmente daquilo que é crucial na existência dos livros, o fato deles serem unos, íntegros. Isso aqui eu achei sensacional. Vou comentar com vocês. Ele tá falando sobre as margens do livro, as partes em branco. A meu ver, o leitor habita todo o espaço em branco de um livro. As bordas das páginas inteiras, em cima, embaixo, nas laterais, além do respiro entre as linhas, que denominamos entrelinha. São os espaços que simbolizam graficamente a presença do leitor. A área em branco, ou aquela que não é ocupada pelo discurso autoral, tem quase a mesma importância no livro quanto aquela ocupada pela tinta do texto. É ali que está o leitor. E é muito legal, eu pelo menos gosto muito, quando eu consigo escrever tanto nessa margem interna, quanto na margem aqui do lado, aqui embaixo, aqui em cima, porque tem livro que realmente não dá. Eu sempre penso como um carinho da editora com o leitor. Eu sei que isso encarece, porque vai gastar mais página, afinal de contas tem menos espaço de texto no livro, mas quando tem, realmente eu fico muito feliz. Aí quando não tem isso, ele diz que uma entrelinha avarenta, adorei esse termo, simboliza que o editor, com todo o seu poder, não foi capaz de reconhecer que bem ao lado do enunciado dos escritores é o local onde a imaginação dos leitores arma o seu terreno. Esse capítulo aqui é um dos que eu mais gostei, a quem pertence este livro.
Mais alguns livros que eu quero pesquisar. Ixi, esse aqui ficou em cima do meu... O que tem asterisco é que eu quero pesquisar também. Aqui, no caso, são situações que ele narra. Tive que fazer uma coisa aqui. Nessa página, ele fala que ficou pensando aqui, 88, que ficou pensando sobre a relação entre as profissões de químico e de escritor, porque ambas lidam com a experimentação de uma infinidade de combinações e buscam resultados inesperados a juntar elementos ou palavras. Lembrei de Primo Levi, que eu amo de paixão, esse livro, então, mais ainda. E na introdução, ele fala o seguinte, que... Vou trazer, acho que fica melhor. Sobre o fato dele escrever sendo um químico. O hábito de penetrar a matéria, de querer saber sua composição e estrutura, de prever sua propriedade e seu comportamento, leva a um insight, um hábito mental de consistência e concisão, ao desejo constante de não permanecer na superfície das coisas. A química é a arte de separar, pesar e distinguir. São 3 exercícios úteis, também a quem se prepara para descrever fatos ou dar corpo à própria fantasia. Que ele tá falando sobre a insatisfação do artista. Aí tem esse trecho sobre o ofício do escritor, né? Que quando o romance está terminado, esse autor aqui sempre tem a impressão de que não foi bem sucedido e deseja tentar de novo. Escrever não é uma profissão, mas uma vocação de infelicidade. Não penso que um artista possa jamais ser feliz. Lembrei imediatamente de O Perigo de Estar Lúcida. Quase que o livro todo ela fala sobre essa temática. Tem esse livro que eu nunca tinha ouvido falar, Marcílio França Castro, um romance O Último dos Copistas. É quem melhor define o que procuro dizer aqui. Pois descobriremos então. Ah, esse livro aqui eu quero muito ler. Os Cadernos de Lanzarote, do José Saramago. Ele era próximo do Saramago, inclusive. Até porque quem publica é a Companhia das Letras, né? A obra do Saramago. Aqui faltou o Lzinho. De novo ele fala do Piglia. Aí quando acontece de eu ter colocado o post-it numa página anterior e aí tem referência de novo, eu coloco o número da página aqui. E que ele fala de um livro do Edward Said e um outro livro do Amos Oz, 120, que eu não conhecia. Metamorfose do Kafka. O Estrangeiro do Camus. Ele tá falando sobre o início dos livros. Ana Karenina. Essa parte é muito legal. Ele fala sobre um tipo de contrato que o escritor faz com o autor. Um contrato não explícito, né? Em livros que o contrato é quebrado logo no início da leitura, outros livros que o contrato é quebrado no final. A mim agradam os começos que desautorizam ou relativizam o poder do narrador. Aí ele dá o exemplo de Don Quixote,
A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy. Eu quero muito ler esse. Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, como uma página importante, eu vou colocar 123. O Jogo da Amarelinha. Esse eu morro de vontade de ler. Dizem que é uma experiência muito louca. Ele, inclusive, fala... Cadê? Que foi... Ele dá um título... Aqui, ó. O início de livro mais marcante da minha vida talvez tenha sido O Jogo da Amarelinha. Tem esse capítulo que ele conta sobre a amizade dele com a Susan Sontag. Inclusive, tem uma situação triste que ele não pôde se despedir dela. Ele não sabia do real estado de saúde, um pouco por uma certa displicência dele, e acabou não conversando com ela depois que ela ficou muito doente e logo faleceu. Ele conta que ela não gostou tanto de São Paulo, mas amou o Rio. Ela ficou amiga do Caetano Veloso. Que rolê aleatório. De Citar-te do Romance, do Milan Kundera. Eu já li uma boa parte dele, mas vou deixar marcado aqui para procurar mais depois. Que linda essa parte. Por concentrar a si a sabedoria da incerteza, o romance é a forma mais profunda de conhecer e ser no mundo moderno. Muito bonito. Isso aqui foi um rolê aleatório sensacional. Passeávamos durante o dia no barco Paraty, de quem? Amir Klink, imagina só. E à noite voltávamos para o chão da casa de Julia Mann, que nessa época o Amir arrendava a casa literalmente a mãe do Thomas Mann, só que ela tava sem móvel nenhum, e o Amir já até imagina ele com aquele jeito mais secão, mais direto, falou, ó, dá pra hospedar vocês, só não tem móvel nenhum. E aí o Luiz e a esposa dormiram lá. Sensacional. Nesse capítulo, ele conta, inclusive, sobre a Flip. Todos passariam a ser editados pela Bloomsbury, da qual Liz era sócia fundadora. O embrião do que viria a ser a Flip aconteceria alguns dias depois. Muito legal. Esses livros aqui eu nunca ouvi falar. Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, Estorvo do Chico Buarque, O Matador de Patrícia Mello. Vou anotar aqui para pesquisar depois. Anotar não, deixar marcado. Cheguei numa curiosidade muito bacana, que tá nesse capítulo Orgulho e Poder, muito bom também. Ele fala sobre descobertas, a importância das descobertas pro editor, né, de encontrar bons autores. Aí ele fala que, por algumas questões, a Companhia das Letras acabou recusando a edição e publicação da tetralogia napolitana e de A Guerra dos Tronos, porque eles eram muito grandes, enfim. Seria meu sonho, tetralogia sendo publicada pela companhia. Imagina, uma edição belíssima, muitas notas de rodapé. Queria muito. E esse que é o meu capítulo favorito até agora. Meu Deus do céu. Ele era amigo, gente, de Amos Oz. Esse capítulo, eu não vou mentir pra vocês, eu dei uma choradinha. Olha isso. Tomo Amos Oz como exemplo máximo da amizade entre autor e seu editor, e uso como mote para falar de riqueza do convívio com outros grandes amigos e amigas com quem a profissão me presenteou. Nosso afeto foi capaz de suprir a grande distância geográfica e o longo tempo entre um livro e outro. Mais um livrinho aqui para pesquisar, esse Passeios com Robert Walser. Ele encontrou o Amos Oz 4 vezes, falou que tudo que ele dizia soava memorável. Ai, gente, não acredito que ele já morreu. Pra minha sorte, esse é um dos maiores capítulos, então aproveitei bastante.
Por fim, ele fala: Amós me proporcionou tudo isso e muito mais. De sua literatura emanava afeto e grandeza humana, que ele, com generosidade incomum, trouxe para nossa vivência comum. Que coisa mais linda! Bom, foi até aqui que eu li. Devo terminar ele nos próximos dias. E se vocês quiserem, faço um vídeo depois, quando eu terminar, sobre impressões pós-leitura.